menino mimado, na minha visão, é aquele que está um pouco refém de si próprio. É aquele que, em vez de se querer mexer, quer que as coisas se mexam. O Rilke diz que é da solidão que partem todos os caminhos. E isso parece uma frase verdadeira e parece-me que se acrescentaria a isto que, num segundo nível, que é da humildade que partem todos os caminhos, a seguir a isto. No sentido em que só se pode começar a andar verdadeiramente, a criar alguma coisa, quando a exigência é posta sobre nós e não sobre as coisas que estão à nossa volta. E eu escrevi essa frase, meninos mimados não morrem na cruz, precisamente porque a radicalidade do amor de Cristo, que termina na cruz, como todos sabemos, não é uma coisa que seja possível se o ponto de partida é uma atitude de olhar de cima para baixo em relação às coisas. Também um pouco com a minha experiência, que não era cristão até há algum tempo, e que sinto muito essa experiência libertadora de deixar de ser mimado, no sentido de deixar de esperar que as coisas fossem todas boas para mim, para eu acreditar num Deus bom, num Deus cristão. Quer dizer, uma frase que escreve num texto não se explica por alguma coisa que nos aconteceu ou assim, mas acho que essa experiência libertadora na minha vida de deixar de ver os meus problemas filosóficos relativamente ao cristianismo, quando os deixei de pôr no centro e passei a olhar as coisas de outra posição, que é essa posição da humildade, tudo passa a fazer mais sentido. E acho que uma coisa importante é o facto disto ser, desta humildade não ser um luxo, alguma coisa que se exige como se fosse uma coisa extravagante ou assim. Eu, quando escrevi esse texto, o que eu tinha na cabeça era esta experiência que nós fazemos quando abrimos os olhos de forma mais honesta e nos comparamos perante as coisas que nos rodeiam e percebemos que é diferente a posição de uma criatura e a posição de quem tem o segredo disto tudo. Eu escolheria talvez São Paulo. Acho que é claramente um menino não mimado. Impressiona-me muito essa força incrível de São Paulo de perante uma boa nova ir por caminhos que nós sabemos muito duros, levar com pedras para anunciar a verdade. Esse texto que falavas há pouco dos meninos mimados, eu escrevi-o sob a influência, digamos assim, de um texto de Pascal, em que ele põe em relevo este lado ridículo da nossa tendência em sermos o centro das coisas. O cientista fala muito do que é o corpo humano, fala muito do que é o que passa dentro da árvore, mas quer dizer, são coisas incompreensíveis. Ele explica as ligações, o como das coisas, mas a experiência que fazemos quando olhamos com mais atenção para as coisas é de um espanto incrível. E isso são coisas que às vezes nos passam ao lado. Nós achamos que podemos nos espantar com o penteado extravagante da mulher que encontramos no metro, mas não nos podemos espantar com o próprio facto dela ter um cabelo, das pessoas terem pelo em cima da cabeça. O que eu quero dizer é que tudo é espantoso, num certo sentido, e com o facto de na escrita a mão por vezes vir antes da cabeça. Não sei se percebe a ideia, mas quer dizer, nem tudo tem uma origem que eu conheça, não é tudo uma ideia que eu sei que veio dali, daquele texto, ou daquela coisa que eu vi na rua e depois passo... Aliás, esse é um dos grandes encantos da escrita. Quem gosta de escrever penso que sabe isso. É uma espécie de poder estranho. Na minha vida a filosofia não foi só uma coisa que trouxe vantagens como se calhar ir ao Brasil traz vantagens, aprendo sobre os coqueiros.
foi assim, uma viragem muito grande. A primeira coisa importante tem a ver com uma profundidade ou uma seriedade maior nas posições que tomo. E isso acho que é uma coisa importante, especialmente num tempo em que o que conta mais é não a opinião que se tem, mas o próprio facto de ter uma opinião e dela ser original ou não. Quer dizer, isso é uma ideia abominável mesmo. E parece-me que a filosofia combate isto. Quer dizer, quando uma pessoa de 19 anos se põe a ler o que escreveu Platão, ou que escreveu Kierkegaard, ou que escreveu Nietzsche, ou que escreveu alguém, quer dizer, esperemos que alguma humildade venha dali, no sentido de, se calhar é melhor pensar melhor nas coisas. E a segunda coisa, que é mais importante, é a exigência de sentido que o estudo da filosofia, se for verdadeiramente sério, põe. E na verdade foi isso que me levou ao cristianismo. Respondendo de forma geral, é essa a verdade do cristianismo. Haver um sentido profundo, que é um Deus de amor que se fez homem por nós. Se a pergunta tem um sentido mais relacionado com o tipo de atividade que no mundo me faz viver esse sentido, diria que é a escrita. É aquilo que dá sentido, ou aquilo em que eu me sinto a fazer parte do sentido que há nas coisas. Falta-me fazer muita coisa na vida, ainda estou só na fase do projeto. Mas a dizer uma coisa, eu diria isso: escrever um livro. Depois, quando escrever esse livro, faltar-me a escrever o livro melhor do que esse.